Cristo, a verdadeira comunhão com o corpo de Cristo, roubar a nossa visão espiritual, roubar a nossa vocação espiritual, a nossa responsabilidade cristã. Então, amados irmãos, nós hoje vivemos um tempo extremamente delicado. E quem ignora isso, quem realmente não se atenta para isso, está em completa colisão com a palavra de Deus. Não importa que você julgue e tenha de entendimento dela, porque a palavra de Deus nunca nos é dada para efeitos intelectuais. A palavra de Deus, ela nos é dada para experiência com Deus. Se o que eu leio da palavra, se o que eu ouço da palavra não me leva a uma experiência com Ele, ou apenas me leva para o campo da intelectualidade, do conhecimento, então se o que eu leio está nessa esfera, isso produz duas coisas: religiosidade e espiritualismo. Mas se o que eu leio dela me leva a uma vida de uma profunda intimidade, de um profundo relacionamento, de um quebrantamento espiritual, então eu estou no caminho certo. Hoje, irmãos, como eu estava aqui dizendo para vocês, os dias são perigosos. Talvez aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, eu creio que é exatamente o que nós estamos vivendo. Ali você vai ver que ele dá 19 características de uma sociedade degradada, que são 19 características daquilo que nós podemos encontrar nos nossos dias em termos de sociedade e cultura moderna. O homem moderno hoje, ele é um projeto em completa falência. A sociedade nossa hoje, talvez nunca o homem chegou a um momento onde o prazer, onde as oportunidades de prazer, onde os deleites da vida tenham chegado ao seu ápice, como na nossa geração. Nunca houve uma geração que fosse mais consumista, mais narcisista do que a nossa. Por outro lado, nunca se viu uma sociedade moralmente degradada e emocionalmente destruída como a nossa. O nosso país, ele é considerado pela OMS o país mais ansioso e depressivo do mundo. O Brasil é o país mais ansioso e depressivo do mundo. Remédios para tratar transtornos de ansiedade e depressão. A OMS hoje diz que nos próximos anos serão os mais consumidos. Hoje os laboratórios estão vivendo o grande movimento em termos de conquista, em termos de vendas, em termos de sucesso, à custa desses remédios. E por quê? Porque uma sociedade narcisista, consumista, anti-Deus, é uma sociedade emocionalmente e espiritualmente doente. Suicídios têm chegado a escalas assustadoras. Irmãos, eu poderia dar muitas informações, porém eu creio que todas essas informações, elas são acessíveis e possivelmente a maioria de nós aqui estamos inteirados sobre isso. E a minha questão não é focar sobre isso. A minha questão é poder despertar em cada um de nós o sentimento daquilo que é a mente de Deus na nossa era, na nossa geração. Porque a gente vê muitos irmãos completamente perdidos na visão celestial, na vocação celestial, na responsabilidade cristã. E ficar falando sobre isso parece que é tudo que nós temos falado até aqui. E eu creio que nós precisamos um pouco mais. Ver alguns pontos onde nós possamos ser ajudados como homens, como pais, como esposos. Porque está acontecendo um fenômeno no meio cristão e que é muito natural dentro da sociedade caída, degradada, ímpia. Aquilo que também eu digo bater no mesmo lugar. A quantidade de divórcios hoje. Mas a questão de divórcios hoje, irmãos, ela chegou a uma característica diferente, porque sempre teve divórcios, mas hoje existe um detalhe.
que intriga os especialistas sérios e sóbrios é o fato de que a grande maioria dos divórcios estão partindo das mulheres. E os especialistas têm notado detalhes que há décadas atrás não existia a disposição das mulheres em busca do divórcio porque elas querem liberdade. Não é porque o casamento está em crise, é porque na primeira crise se revela um detalhe escondido ali dentro. O que é? A insatisfação, por um lado, e a obsessão da busca pela liberdade. E essa palavra liberdade é uma palavra completamente distorcida, porque liberdade não é o que nós entendemos de liberdade. As definições nossas de valores e conceitos são bíblicas e celestiais, não são mundanas. Então, de trás dessa palavra liberdade, existe a obsessão pelo prazer, seja ele como for e o que for. E por isso, os relacionamentos estão se desgastando, e o que os especialistas têm notado é a disposição das mulheres. Isso tem sido movido pelo espírito daquele demônio do feminismo que tem dilacerado nossa sociedade. E muitas irmãs, eu tenho conversado com muitas e tenho questionado alguns pontos com algumas irmãs, se elas não têm percebido que sutilmente esse espírito entra na cabeça da mulher, ela não percebe, e de maneira que essa deformação inconsciente, se a gente chama de deformação, mas ali dentro dela está sendo construído alguns fundamentos malignos que vai desgastando o próprio relacionamento. E nisso o homem, ele perde o seu papel. Ele vai perdendo o seu papel como cabeça, e às vezes não entendeu o que é o cabeça. A gente entende como cabeça aquele que está por cima, aquele que está no alto, aquele que prevalece, aquele que traz a direção. Irmãos, tudo está errado. Ser cabeça não é isso. Porque o fato do homem ser cabeça significa, espiritualmente falando, que ele é alguém que está intimamente ligado com o cabeça. E é desse o cabeça que procede a direção, a visão. E isso tem muito mais a ver com o papel do homem espiritual na sua casa do que com qualquer outra coisa que ele possa imaginar. E aqui é que está, eu diria assim, o ponto nevrálgico. É aqui que está. É porque nós perdemos a conexão com o cabeça. E a gente perdendo isso, nós queremos tratar tudo na esfera do psicológico, do emocional, do natural. E não é, irmãos. Eu tive observando alguns irmãos que enfrentaram essa crise, em que tiveram seus casamentos destruídos, e eu vi o mesmo problema. Eles tinham uma deficiência de conceito, de experiência com este ponto. Cristo, o cabeça da minha vida, o encabeçamento de Cristo. Porque a gente acha que só o fato da gente ser homem, estar casado com uma mulher, nós já somos o cabeça, né? A gente pensa que isso é institucional. Isso não é institucional. Então você pensa, não, já é institucional, minha mulher tem que saber isso. Isso é uma transmissão. Isso tem que ser transmitido. Eu uso essa palavra aqui, embora talvez essa não seja a palavra que te ajude a pensar ou a compreender, mas vamos um pouco mais. Por que transmissão? Porque é daí, é desse relacionamento com Cristo que a vida flui, que o governo flui, que a direção flui. Sabe o que eu ouvi de uma irmã que ela escolheu destruir o lar dela? Ela escolheu destruir o lar dela. Ela escolheu sair da casa, deixar o marido e sua família para trás e ir embora. É que ela percebeu que o esposo não tinha uma direção de Deus. Ela percebeu que ela fazia o que ela queria. Ela vivia como ela queria. E aí entra, como a gente perde a conexão com o cabeça, a gente entra na esfera e nos conceitos do mundo, de mandar, de brigar, de levantar a voz. Você levanta a voz, a mulher também levanta a voz. Se você briga, ela também briga.
Se você impõe, ela também impõe. Então o que a gente constrói muitas vezes? Um campo de batalha dentro de casa. E não é isso, irmãos. Encabeçamento não é isso. Encabeçamento é transmitir a realidade e a vida do cabeça. Então, o fato do homem ser o cabeça